Benfica apresenta proposta milionária ao atacante Diego Costa. Barcelona entra na briga com o Real Madrid por David Alaba. São Paulo estuda a contratação de Luiz Felipe do Sporting. Internacional segue negociações por Carlos Palacios. Palmeiras encaminha a contratação de Danilo Barbosa. Iago Pikachu entra na mira do Fortaleza. Contratações confirmadas e muito mais. Muito prazer, eu sou Douglas Luan e você está no canal DL Futebol. Aqui você encontra tudo sobre o mercado da bola nacional e internacional. Então já se inscreve e ative o sino de notificações para não perder nada. Não esqueça também do like que apoia e incentiva o meu trabalho e deixe aqui nos comentários as suas opiniões. Desse modo, a gente pode trocar uma ideia. Então agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. Leandro Fernandes foi anunciado pelo Nacional do Uruguai, onde o atacante argentino chega emprestado junto ao Inter até o fim dessa temporada. Os vencimentos salariais serão divididos entre os dois times. O Cuiabá anunciou o zagueiro Marlon, de 28 anos. O defensor rescindiu com o Corinthians e assinou em definitivo com o Dourado. Na tarde de hoje, o Botafogo anunciou o zagueiro Gilvan, que aos 31 anos assinou até o fim de 2021, após uma passagem pelo Atlético Goianiense. O zagueiro Hernando assinou com o Vasco até o fim dessa temporada. O jogador de 32 anos estava livre no mercado desde que deixou o Bahia. Marquinhos Gabriel também assinou com o Vasco até o fim do ano. O meia-atacante de 30 anos estava sem contrato desde novembro, quando reincidiu com o Cruzeiro. O Vasco ainda se aproximou de um acerto com o lateral Zeca, que esteve no Bahia na última temporada. Entre o jogador e o Cruz Maltino já existe um acerto. Resta apenas a rescisão de contrato com o Internacional, onde o jogador de 26 anos está fora dos planos e por isso não terá nenhum empecilho nesta negociação. A tendência é que ainda nessa semana ele seja anunciado. Sem jogar desde dezembro de 2019, o atacante Wellington Nem vem negociando com o Vasco, que vai observar a situação do jogador. As partes estão negociando as bases de salário para um período de treinos e de avaliação. Dependendo do rendimento do atacante, a contratação poderá ser confirmada. Atualmente, o jogador de 29 anos está livre no mercado desde que reincidiu com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia em agosto do ano passado. Resumindo, é um período de testes que ele vai assinar com o Vasco, onde o jogador será avaliado na parte física, médica, comportamental e principalmente na parte tática. Por sua vez, o Vasco acredita que o jogador possa entregar bons resultados logo e nas próximas semanas poderia ser usado já no Campeonato Carioca. Liberado pelo Vasco da Gama, o lateral direito Iago Pikachu entrou na mira do Fortaleza, que agora vem avaliando a contratação do jogador. Pikachu tem contrato com o Cruz Maltino até o fim deste ano, mas está fora dos planos e por isso está em busca do novo destino para a temporada. O que agrada o Fortaleza é que Iago é polivalente, ou seja, também atua no meio de campo. Por isso o clube busca o jogador de 29 anos para ser mais uma opção no elenco para a temporada. O São Paulo estuda a contratação do brasileiro Luiz Felipe, que atualmente está no Sporting de Portugal. A intenção seria ter o atacante de 27 anos por meio do empréstimo e sem nenhum custo. No futebol português, Luiz Felipe perdeu seu espaço após recentes lesões e por isso vê com bons olhos uma volta ao Brasil. O jogador ainda não está na sua melhor forma física. Mesmo assim, o tricolor paulista acredita que ele possa ganhar ritmo aqui no Brasil e voltar a jogar em alto nível. A negociação entre Inter e Carlos Palacios teve um entrave neste fim de semana, mas o Colorado promete não desistir do jogador, que mantém negociações com a União Espanhola do Chile. A conversa entre os dois times estava muito bem encaminhada e já existe um acerto pela compra dos direitos econômicos do atacante. Porém, o molde de pagamento travou a negociação. Os valores da compra, inclusive, já estão definidos, mas agora os clubes mantêm conversas e discutem as melhores formas para fechar este negócio. O atacante de apenas 20 anos é visto como grande reforço para essa temporada no Internacional.
O Palmeiras iniciou negociações com o meia Danilo Barbosa, que atualmente está no Nice da França. O jogador tem 24 anos e está no radar do Verdão desde o ano passado. O negócio vem sendo costurado por meio do empréstimo, mas com opção de compra após esse período. A negociação está muito bem encaminhada entre as partes, restando apenas alguns detalhes a serem resolvidos com o jogador e seus empresários. O nome teve a aprovação de Abel Ferreira. Ambos trabalharam juntos no Sporting Braga de Portugal. A intenção de contratar o meio de campo é ter mais opções para esse setor e, claro, ter um substituto para uma eventual negociação no futuro. Sem contrato desde janeiro, quando deixou o Atlético de Madrid da Espanha, o atacante Diego Costa entrou no radar do Benfica de Portugal. Vários times aqui do Brasil vinham tentando a contratação do jogador, mas o alto salário afastou qualquer possibilidade dele jogar aqui no Brasil. Por sua vez, o time de Jorge Jesus procurou o atacante com uma proposta milionária em mãos, sendo um salário na casa de R$1.700.000 mensais e ainda um prêmio de luvas de R$20 milhões. Diego Costa segue com seu futuro em aberto, mas aos 32 anos ainda vê com bons olhos seguir no futebol europeu. Resta agora saber se ele está interessado nessa proposta apresentada pelo Benfica, onde voltaria a vestir a camisa de um clube português. Por lá, Diego Costa já teve passagens por Braga e Penafiel. David Alaba virou o grande alvo do Barcelona para a próxima temporada europeia. Neste último domingo, Laporta foi eleito novo presidente do clube catalão e sinalizou o jogador austríaco como primeiro nome para a próxima temporada. Atualmente, o defensor tem contrato com o Bayern de Munique somente até o fim da atual temporada, e ele mesmo já anunciou publicamente que não vai renovar o seu contrato. Segundo informações do jornal AS, o novo presidente já tinha se reunido com o empresário do jogador na semana passada, para desse modo avaliar a possível chegada do jogador. David Alaba tem 28 anos e desperta o interesse de outros clubes, dentre eles o Real Madrid e também o PSG. Esses dois times inclusive também já fizeram os primeiros contatos. Com isso, o nome do defensor deverá ser bem disputado na próxima janela de transferências, por se tratar de um nome muito experiente no mercado e que também chegaria sem nenhum custo de transferência. Bom, galera, então essas foram as notícias de hoje. Eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre cada uma delas. Desse modo, a gente pode trocar uma ideia. Não esqueça também de deixar o seu like, que apoia e incentiva muito o meu trabalho, compartilha com seus amigos e se inscreva caso for novo e curtir o conteúdo aqui do meu canal. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!